Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com imensa alegria que aqui retornamos para o nosso encontro fraternal, o encontro das famílias com Jesus, a oportunidade de refletirmos sobre os ensinamentos do Cristo, na tentativa de entendê-los e, sobretudo, de colocá-los em prática. Não esqueçamos o recipiente com água, que é fluidificada durante a nossa reunião de estudos pelos nossos guias espirituais. Então, vamos dar início com a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Hoje a mensagem, o capítulo, é a 120. Conciliação. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerre na prisão. São palavras de Jesus, registradas pelo apóstolo Mateus, no capítulo 5, versículo 25. Muitas almas enobrecidas, após receber a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te, o que equivale a dizer: faze de tua parte. Corrige quando for possível relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o a conta de doente e dementado em vias de cura. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível, no capítulo da harmonização, mas o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Uma mensagem muito propícia para os dias de hoje. Sempre propícia, aliás, mas nos dias de hoje, em que o ódio está presente nas redes sociais, o incentivo à vingança, os ressentimentos. Então, para que o pior não nos aconteça, devemos fazer essa reconciliação com o nosso adversário. Se ele não está mais aqui presente, vamos então desenvolver em nossos sentimentos, em nossa consciência, o verdadeiro sentimento de perdão e de amor ao nosso próximo. Desenvolver as virtudes para que venhamos a desfazer a sintonia com esses adversários. Então, meus amigos, feita a nossa leitura, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos corações
a nossa mente ao Altíssimo, em conexão com as forças do bem do universo. Senhor Jesus, estendei vossas mãos compassivas sobre todos nós, ajudando-nos a compreender, a assimilar os vossos ensinamentos que iremos agora fazer nesse estudo singelo, mas com o propósito de alcançarmos a nossa superação, a superação das nossas más inclinações. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus irmãos, como nós sabemos, estamos realizando o estudo do Evangelho com base no livro de Joana de Ângeles, recebido por Divaldo Franco, Florações Evangélicas. São reflexões que Joana faz do Evangelho, mas de pequenos trechos, parágrafos, que podem até passar desapercebidos quando lemos o Evangelho. Hoje, ela vai fazer reflexões em torno do item 9 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos o que diz esse item do Evangelho. O capítulo 5 trata da bem-aventurança que nos diz: bem-aventurados os aflitos. E já vimos aqui o item justiça das aflições, causa das aflições, aflições atuais, as causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. E nesse propósito, o que é que vamos encontrar aqui? São comentários de Allan Kardec. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou mais ignorantes para fazer uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações, pois, são ao mesmo tempo expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que na sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Ou seja, muitas dificuldades, muitas tribulações pelas quais nós passamos, elas foram impostas no sentido de que elas decorrem das nossas próprias inferioridades, dos nossos próprios erros. Às vezes, nós somos tão endurecidos, tão ignorantes, que não temos condições de fazer a escolha da situação pela qual nós iremos passar a fim de corrigirmos o erro feito. Então, o que é que acontece? São orientadas, são direcionadas pelos guias espirituais, porque ele diz aqui que nós não escolhemos porque não temos condições, pela nossa rudeza ainda.
mas são livremente escolhidas e aceitas por quem já se encontra arrependido e no desejo verdadeiro de corrigir o mal feito. Mas, prosseguindo, olha o que Kardec nos diz. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado, se sai vitorioso quanto a luta tenha sido penosa. Tais são mais especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência e que suportam com uma resignação toda cristã as maiores dores, pedindo a Deus para as suportar sem lamentações. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. Vamos repetir para ficar bem esclarecido. São espíritos que solicitam determinadas situações, uma missão para cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mais especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência e que suportam com uma resignação toda cristã as maiores dores, pedindo a Deus para suportar sem lamentações. Pode-se, ao contrário, considerar como expiação as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é o indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, e a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Ou seja, nós não podemos jamais olhar para uma pessoa em uma determinada situação de penúria, de sofrimento, e indagar, como geralmente nós fazemos, poxa, o que deve essa pessoa, esse espírito ter feito? Que maldade fez para estar nesta situação? Não se deve jamais analisar a situação evolutiva, a situação moral, espiritual de uma pessoa, né, que está à nossa frente, pela condição atual. Porque pode ser uma missão, pode ser uma situação que o espírito solicitou para apressar a sua depuração, para apressar a sua evolução. Provas e expiações se fazem presentes na vida humana. E Joana de Ângeles, no livro que eu aconselho a todos lerem e estudarem, Plenitude, ela nos esclarece maravilhosamente bem sobre toda esta situação
de provas e de expiações. Vale a pena refletir. Ela nos diz: portanto, os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar-se sob dois aspectos que se complementam: provação e expiação. Ambos objetivam educar ou reeducar, predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo, na busca da plenitude que as aguarda. Aprovação. O que seria a provação? Provação é a experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do nascimento, do renascimento corporal do candidato, ou seja, do espírito que vai reencarnar. Examinadas as suas fichas de evolução, avaliadas as suas possibilidades de vitória e os recursos ao alcance para o cometimento. Apresenta-se como tendências, aptidões, limites e possibilidades sob controle, dores suportáveis e alegrias sem exagero, situações que facultam a mais ampla colheita de resultados educativos. Nada é imposto, podendo ser alterado o calendário das ocorrências sem qualquer prejuízo para a programação iluminativa do aprendiz. No mapa dos compromissos, não figuram as injunções mais aflitivas nem as conjunturas traumatizantes e irreversíveis. As opções de como agir multiplicam-se favoravelmente, de forma que, havendo arestas a aplanar, este trabalho não impõe uma ação imediata pelo sofrimento. Ou seja, são aquelas situações que nós vamos administrar através do nosso livre-arbítrio, que é o quê? Que é a nossa escolha, a escolha que temos diante das situações. Que direcionamento nós vamos dar às situações que estão cotidianamente postas em nossa vida. E ela prossegue: as provações mudam de curso, suavizando-se ou agravando-se conforme o desempenho do espírito. Ou seja, essas situações provacionais, elas podem mudar o seu curso porque vai depender do uso do nosso livre-arbítrio. Indevidamente utilizado, ele vai fazer com que essas situações sejam agravadas. E podemos suavizá-las quando nós utilizamos o livre-arbítrio de forma coerente, sintonizado com as leis divinas. E ela prossegue agora falando das expiações. As expiações, todavia, são impostas, são irrecusáveis por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Ou seja, diante das situações provacionais, o uso indevido do livre-arbítrio vai fazer com que as situações se agravem. Aí vem o que? A correção propriamente dita. Semelhante ao que sucede, não é aqui que eu achei interessante. É quando ela diz aqui, olha só, o encarceramento das paresias, limitações orgânicas e mentais, as paralisias, as patologias congênitas, sem possibilidade de reequilíbrio, certos tipos de loucura, de cânceres, de enfermidades degenerativas se transformam em recurso expiatório para o infrator reincidente, que no educandário das provações mais agravou a própria situação, derrapando para os abismos da rebeldia e da alucinação propositais. Entre essas situações que podem ocasionar essas situações, ela diz: suicidas premeditados, homicidas frios,
adúlteros contumazes, exploradores de vidas, vendedores de prazeres viciosos, tais como as drogas alucinógenas, o sexo, o álcool, os jogos de azar, a chantagem e muitos artigos de crueldade humana catalogados nos estatutos divinos. Cada ser vive com a consciência que elabora, que estrutura, ou seja, quem age de uma forma cruel, de uma forma que prejudica o seu semelhante, e isso em determinadas situações provacionais, quando é chamado a fazer o bem, a se reeducar, a perdoar, vai exatamente na outra direção da exploração do seu semelhante, do prejuízo que ocasiona ao seu semelhante, porque o seu egoísmo só o faz pensar em si mesmo, então vai construindo em si mesmo, em sua própria consciência, os processos expiatórios pelos quais precisa passar. De acordo com os seus códigos, impressos em profundidade na consciência, recolhe as ressonâncias como experiências reparadoras ou propiciatórias de libertação. Há, em nome do amor, casos aparentes, esse detalhe que está em consonância com o Evangelho e com as reflexões de Joana de Ângeles, no livro Florações Evangélicas. Há, em nome do amor, casos de aparentes expiações. Seres mutilados, surdos mudos, cegos e paralisados, rancenianos e aidético, entre outros, que escolheram essas situações para lecionarem coragem e conforto moral aos enfraquecidos na luta e desoladas na redenção. Jesus, que nunca agiu incorretamente, é o exemplo máximo. Quem não entende, compreende essas situações, que vive na superficialidade, olhando para Jesus, vai dizer: poxa, como ele errou? Se a cada um segundo suas obras, o que é que ele fez para ser perseguido, preso, torturado e executado? Está aqui. Ele veio na missão, por amor a toda a humanidade, exemplificar com a sua missão os valores essenciais da vida, mostrando exatamente que amar, perdoar, fazer o bem são os valores fundamentais entre tantos outros. É lógico que a palavra de Jesus, naquele contexto histórico, naquela estrutura política, econômica, moral e espiritual, iria chocar e faria com que ele fosse executado. Ora, ele estava indo de encontro aos interesses materiais da época. Os seus ensinamentos libertadores iriam fazer com que as pessoas tomassem consciência de que todas as criaturas são iguais. Imagina, naquele tempo. Mas era necessário lançar semente para que ela viesse a germinar e dar bons frutos. E prossegue aqui Joana de Ângeles. Logo após, Francisco de Assis, que elegeu a pobreza e a dor para ascender mais, não expurgava débitos, antes demonstrava-lhes a grandiosidade dos benefícios. Helen Keller, Estemetes e muitos outros heróis de ontem como de hoje são lições vivas do amor em forma de abnegação, convidando à felicidade do bem. Então, meus amigos, ela vai assim nos contemplando com reflexões muito claras
muito assim profundas. E nos diz: as expiações podem ser atenuadas, não porém sanadas. Enquanto as provações constituem forma de sofrimento reparador que promove, as expiações apenas restauram o equilíbrio perdido, reconduzindo o delituoso à situação em que se encontrava antes da queda brutal. São pinceladas desse capítulo que tem como título Origens do Sofrimento. É todo sobre o sofrimento esse livro, a fim de que se possa alcançar a plenitude. Então, nesse sentido, o que é que nós temos aqui de Joana de Ângeles? Ela dá o título do capítulo 18, Testemunho, e diz, logo no início: que se dirá do médico que teme o contato com a enfermidade, que desfigura o semblante do doente, do advogado que receia a convivência com os malfeitores, do mestre que abomina ensinar a crianças difíceis, do juiz que se poupa a examinar contendas e desdenha enfrentá-las, do inimigo que foge aos ensejos de ser útil, do servidor que ressona em pleno serviço, do aprendiz que desrespeita o ensino, do cristão que no exercício da caridade, zelando pelo equilíbrio pessoal, furta-se ao trabalho eficiente ao lado de infelizes e desajustados. Isso ela quer dizer o seguinte: o que é que a gente pode pensar desses trabalhadores diante das situações mais diferentes, né? O médico, por exemplo, diante do paciente desfigurado, que ali ele muitas vezes está numa missão em que ele pediu para ser útil ao seu semelhante, assim como tantos e tantos outros profissionais que fazem a sua opção ao reencarnar para vivenciar momentos difíceis, contato com situações dolorosas, com pessoas difíceis, porque vem na missão de ajudar, de colaborar, de fazer com que as pessoas superem a si mesmo. Esse profissional vem na missão de dar o melhor e de ser o exemplo, certo? E ela encerra dizendo que o Evangelho, como sempre, apresenta no excelso mestre a resposta transparente e nobre. Mesmo quando injustamente foi arrastado à infame punição, indébita pela crucificação, dignificou as traves de madeira, transformando-as desde então no símbolo perfeito de redenção e do martírio para quantos tenham os olhos postos na glória da imortalidade. Então, meus amigos, são belíssimas reflexões em torno dessa passagem evangélica em que as aflições, o sofrimento e a dor são muitas vezes solicitadas pelo próprio Espírito quando vai fazer a sua programação reencarnatória, porque ele quer apressar a sua evolução, ele quer exatamente limpar, vamos assim dizer, a sua ficha reencarnatória, limpar exatamente daqueles detalhes ainda negativos que precisam ser corrigidos, que precisam ser superados. E outros vêm à missão para ser o exemplo, para exatamente ser o veículo a despertar nos seus semelhantes a fé, a misericórdia, a compaixão. Então, essa é a reflexão de hoje. E agora, vamos fazer as nossas vibrações. Emitir um sentimento, um pensamento de saúde, de paz, de esperança, de perdão, de concórdia, no desejo verdadeiro de que ondas vibratórias cheguem
até aos nossos semelhantes necessitados. Senhor Deus, aqui estamos mais uma vez a rogar pela paz mundial, pela fraternidade entre as nações, inclusive pela fraternidade em nosso país, que precisa tanto de compreensão, que precisa tanto de justiça social. Rogamos pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça sintonizada com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Pedimos, Senhor, pelo perdão, pela concórdia, junto daqueles que não sintonizam conosco. Rogamos por todos os doentes, por todos os enfermos, por aqueles que estão nos hospitais, nos abrigos, nas casas de repouso, pelas ruas, em seus lares, a fim de que encontre o lenitivo para suas dores e, se possível, a cura. Rogamos por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo leve harmonia aos seus corações. Vamos fazer uma breve pausa para que cada um faça a sua rogativa por si mesmo ou por alguém que deseja ajudar. Recebei, Senhor Deus, as nossas rogativas. Recebei os nossos corações aflitos, sofridos, a necessitar da vossa graça, a nos envolver, nos iluminando e nos fortalecendo em nossa caminhada terrena. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades, livrando-nos de toda maldade, para que reine a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.